Acho que já está gravando, né? Tá gravando. Está gravando já. O professor Evaldo vai fazer a introdução aí da entrada? Pronto. Bem, meus irmãos, estamos aqui com o Escatom. Na última live, os irmãos resolveram estudar e analisar a composição, a constituição do homem, e no campo antropológico, numa antropologia teológica, vamos colocar assim, né? E o pastor Lorival fez a explanação sobre a visão tricotômica do homem. Homem formado de corpo, alma e espírito. E hoje o pastor Dilson vai fazer a exposição da dicotomia. O homem é formado por corpo e alma e espírito, ou seja, a alma é sinônimo de espírito. Então, com a palavra, o pastor Dilson. Ok, meus irmãos, então vamos lá. Vou colocar aqui aquilo que eu entendo que o dicotomista também defende à luz das Escrituras. A essência da natureza do homem, explicação à base bíblica. Eu não sei se o irmão Almir vai conseguir colocar aí para os irmãos acompanharem, mas eu vou estar lendo aqui. De quantas partes compõe o homem? A maioria das pessoas, sejam elas cristãs ou não, entendem que tem uma parte imaterial, uma alma que viverá após a morte do corpo. Algumas pessoas creem que, além do corpo e da alma, temos uma terceira parte, um espírito que se relaciona diretamente com Deus. A concepção que o homem é constituído de três partes, corpo, alma e espírito, é conhecida como tricotomia. Embora essa seja uma ideia comum no ensino bíblico, evangélico popular, hoje poucos estudiosos a defendem. Segundo muitos tricotomistas, a alma do homem abarca o seu intelecto, as suas emoções e a sua vontade. Eles sustentam que todas as pessoas têm almas e que os diferentes elementos da alma podem ou servir a Deus ou ceder ao pecado. Argumentam que o espírito do homem é uma faculdade humana superior que surge quando a pessoa torna-se cristã. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. Romanos 8:10. Segundo esse pensamento, o espírito é a parte que se relaciona com Deus na adoração e oração. Aí temos os versículos, né, de João 4:24, Filipenses 3:3. Outros dizem que o espírito não é uma parte distinta do homem, mas simplesmente outra palavra que exprime a alma, e que ambos os termos são usados indistintamente nas Escrituras para falar da parte material do homem, a parte que sobrevive após a morte do corpo. O pensamento teológico de que o homem foi formado de duas partes, corpo e alma, ou espírito, chama-se dicotomia. O dicotomista sustenta biblicamente que a palavra hebraica ruá, no grego pneuma, espírito, e nefesh em hebraico, psique em grego, é igual a alma. Ambas designam a mesma coisa, a parte material do homem. O que a dicotomia não é? Fora da esfera do pensamento teológico, encontramos outra visão, a ideia de que o homem não pode existir de modo nenhum separado de um corpo físico e que, portanto, não pode haver a existência isolada de uma alma depois da morte do corpo. A concepção de que o homem é constituído de um único elemento
e de que o seu corpo é a própria pessoa, chama-se monismo. Segundo o monismo, os termos bíblico, alma e espírito são apenas outros modos de designar a própria pessoa ou a vida da pessoa. Essa concepção, em geral, não é aceita pelos teólogos da dicotomia, porque muitos textos bíblicos claramente afirmam que a alma ou espírito sobrevive à morte do corpo. Então, aí não vai dar para a gente ler todos os textos aí, né? Então, aí começando para a exposição. Então, ruá, o que é ruá no contexto bíblico original hebraico? O termo hebraico ruá, grego pneuma, geralmente traduzido por espírito nas traduções bíblicas mais conhecidas, significa literalmente vento, sopro ou respiração. No entanto, por ser uma palavra polissêmica na língua hebraica, outros significados estão conectados com essa mesma raiz em situações mais variadas. Ruar, o ar em movimento. Em nota de rodapé na Bíblia de Jerusalém, há uma explicação quase que completa acerca do significado da palavra ruá. A nota diz o seguinte: a palavra ruá designa o ar em movimento, seja sopro do vento, seja o que sai das narinas. Ela designa, portanto, a força vital, os pensamentos, os sentimentos e as paixões, nos quais ela exprime. Então, aí todas as passagens para avaliação, não é? No homem, ela é um dom de Deus. Ela é também o poder pelo qual Deus age, tanto na criação, não é? Na obra do tabernáculo, nos juízes. Ruá, sopro ou respiração é atividade e vida. O meu espírito se vai consumindo e só tenho perante mim a sepultura, Jó 17:1. Ruá volta como um novo fôlego e a pessoa revive, Juízes 15:19, 1 Samuel 30:12, e o espírito tornou e reviveu. Ademais, o substantivo ruá descreve uma disposição da mente ou atividade. O espírito de Caleb foi diferente dos seus companheiros sem fé. O ruá de alguém pode estar triste, surpreso ou contrito. Sereno pode estar ciumento, paciente ou orgulhoso. As pessoas podem se caracterizar por um espírito de sabedoria ou de prostituição. Finalmente, Roá conota toda a consciência imaterial do homem, como o meu espírito dentro de mim, eu te procuro diligentemente. Isaías 26:9. Uma pessoa sábia domina o seu espírito, o ruá endurecido, o ruá sem engano. Então, aí, a fonte, né? Dicionário Internacional do Testamento, Teologia do Antigo Testamento. Ruá como conotação do ser. Em outros trechos das Escrituras, a pessoa se refere ao seu próprio espírito, ruá. Isso não quer dizer que o espírito delas era algo à parte delas, mas é uma referência ao seu próprio interior, o íntimo do seu ser. Mas os olhos dos ímpios desfalecerão e perecerá o seu refúgio, e as suas esperanças será expirar da alma. Jó 11:20. Para quem proferiste palavras? E de quem é o espírito que saiu de ti? Jó 26:4. Enquanto em mim houver alento e o sopro de Deus no meu nariz. Porque qual será a esperança do hipócrita, havendo sido avaro,
quando Deus lhe arrancar a sua alma, se ele... Deixa eu subir um pouquinho aqui. Se ele pusesse o seu coração contra o homem e recolhesse para si o seu espírito e o seu fôlego. Então, Jó 34, 15 e 14. Então, ruá, hebraico, pneuma, grego, espírito, designa o ar em movimento dentro do ser. Essa palavra também designa figuradamente os pensamentos, a consciência, o centro dos sentimentos. Por exemplo, quando o texto bíblico fala do espírito de Paulo, está se referindo às reações que ele teve em seu interior diante de certa situação, refere-se à sua consciência ou intenção. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se movia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Então, está em Atos 17 e 16. E cumprida estas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, dizendo: depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. Atos 19, 21. Ruá, espírito como a mente de alguém. Na concordância bíblica Strong, que é o dicionário mais popular de todos os tempos, é afirmado que ruá pode se tratar ainda da mente, pensamento ou intenção de quem se fala. Na página 957 da concordância é registrado o significado de ruá como vento, hálito, mente, espírito. Ora, na Septuaginta, da tradução grega das Escrituras hebraica feitas em meados do século III, ruá, Espírito de Deus, foi traduzido por mente, grego, nous. No versículo de Isaías, capítulo 40, verso 13. Quem guiou o Espírito do Senhor? E que conselheiro o ensinou? E aí, no Novo Testamento, nós temos as referências. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, Romanos 11, 34, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo, 1 Coríntios 2, 16. Concluindo, ruá significa vento e designa o ar em movimento. É dado por Deus e a causa da existência, isto é, o fôlego de vida, a vitalidade do ser humano e dos animais. Também exprime o sentimento, as intenções, as reações humanas e divinas. O ar, espírito, nunca foi, em sua etimologia original, uma pessoa à parte do indivíduo, ou uma espécie de alma que pode viver separadamente de seu corpo, mas é algo intrínseco a ele, o seu ser interior, seu íntimo, o próprio indivíduo. Todos temos um ruá, espírito, mente, consciência, e é através dela, isto é, de nosso próprio ser interior, que pensamos, nos conduzimos. Razões, aí para provocar um pouquinho os nossos nobres colegas. Razões por que não sou tricotomista. Primeiro, tudo que se diz que a alma faz, disse que o espírito faz. E tudo que se diz que o espírito faz, disse que a alma também faz. Os defensores da tricotomia enfrentam um problema difícil na definição clara e exata da diferença entre alma e espírito. Se as Escrituras dessem claro apoio à ideia de que o espírito é a parte de nós que diretamente se relaciona com Deus em adoração e oração, enquanto a alma abarca o intelecto, pensamento, as emoções, sentimento e a vontade e decisões, então os tricotomistas teriam em mãos um forte argumento. Todavia,
A Bíblia não dá qualquer apoio a tal distinção. A tricotomia não é um pensamento teológico, mas filosófico, por não apresentar um texto com seu contexto. Segundo os defensores deste pensamento, o espírito receptor, para ele só o espírito se conecta com o mundo espiritual. Ele recebe e passa informação espiritual através da nossa consciência, intuição e sentimento de culpa. Deus criou o espírito para que o homem possa ter comunhão com ele. Deus criou o espírito para que pudéssemos ter conhecimento das coisas espirituais. O mesmo espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, Romanos 8:16. Segundo ele, o espírito é espiritual e eterno. A alma, transmissor. Isso aí é o pensamento da tricotomia. A alma reflete nossa personalidade e caráter. É feita de 3 partes principais: a mente, pensamento, as emoções, sentimento, a vontade e volição. A pergunta, não é? Aí é: aonde está escrito na Bíblia tal divisão? A tricotomia tem textos e contexto para expor suas argumentações. Na criação, Gênesis 2:7, corpo, espírito, alma, a palavra alma aqui não se refere à parte material, mas uma pessoa, um ser que vive, ou um ser vivente. É o que está escrito lá. Outra passagem sobre a constituição do homem é encontrada em Ezequiel 37, de 1-10. Embora aqui se trata da restauração da nação de Israel, temos um corpo e uma ruá. Frequentemente lemos que a alma adora a Deus e com ele se relaciona noutros tipos de atividade espiritual. Olha aí. A ti, Senhor, eleva a minha alma, Salmo 25:1. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, Salmo 62:1. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, Salmo 103:1. Louva, ó minha alma, ao Senhor, Salmo 146:1. A minha alma engrandece ao Senhor, Lucas 1:46. Essas passagens indicam que nossa alma pode adorar a Deus, louvá-lo e dar graças a ele. Nossa alma pode orar a Deus, como Ana sugere ao dizer: venho derramando a minha alma perante o Senhor, 1 Samuel 1:15. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força, Deuteronômio 6:5 e Marcos 12:30. A alma ou espírito se relaciona com Deus. Então, aí, para a tricotomia, já descaracteriza toda a argumentação de que é só o espírito que se conecta com Deus. O homem é tido tanto como corpo e alma, quanto como corpo e espírito. Jesus nos exorta: e não tem mais os que matam o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Mateus, na verdade, aqui é Mateus 10:28. Perdoe-me aí, irmãos. Aqui a palavra alma claramente se refere à parte da pessoa que persiste após a morte. Não pode significar pessoa ou vida, pois não faria sentido falar daquele que mata o corpo e não mata a pessoa, ou que mata o corpo e não pode matar a vida. Paulo quer que a igreja em Coríntios entregue um irmão transgressor a Satanás. Seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. 1 Coríntios 5:5. Teria Paulo esquecido que o homem tem uma alma? Certamente não. Ele recorre à palavra espírito para referir-se a toda a parte material do homem. Do mesmo modo, Tiago diz:
porque assim como o corpo sem o espírito está morto, Tiago 2,26, mas não fala nada de uma alma distinta. Eita, travou aqui. Vou ver. Cadê? Tá. Santificação do Espírito, então, 1 Coríntios 7,34, 2 Coríntios 7,1, conclui dizendo que a purificação da impureza da alma ou do espírito abarca todo o lado imaterial da nossa existência. Tudo que o espírito faz, a alma também faz. Se a alma sair do corpo, ele morre. Se o espírito sair do corpo, ele morre. Compare aí Lucas 16, 23 a 25, 27 e 28 e Apocalipse 6, 9. Então, o que os personagens nessas passagens finais aí têm em comum? Então, para os irmãos aí analisarem. Eu não coloquei todas as argumentações, claro, né, para aí poder dar a nossa posição com relação aos outros textos, mas a gente pode fazer agora nas respostas dos irmãos, ok? Então, essa é a colocação aí para os irmãos acompanharem. Obrigado, pastor Gilson. Muito bem, está aí a apresentação do pastor Gilson, e tem os questionamentos dele aí no estudo. E agora nós podemos passar para o plenário aí, né? Os irmãos que tanto de um lado quanto do outro vai ter as perguntas e as colocações a serem feitas, estejam à disposição aí nesse momento. Eu confesso aos irmãos que eu acabei de chegar de uma reunião de 2 horas, eu estou com o meu cérebro um pouco embaralhado, porque né, senão eu já Travado. ia introduzir isso daí. Eu cheguei com o cérebro um pouco pesado aqui de uma reunião de 2 horas. Então, deixo à disposição dos irmãos que desejam fazer as suas colocações aí. Eu só Não tenho estou a vendo nenhuma dizer mão amém. levantada, né? Eu só tenho a dizer amém. Tá certo. Tá certo. Aí, Carolina se revelou. Olha, pastor Evaldo, do primeiro, hein? Mais alguém? É só levantar a mão que eu estou vendo, hein? Vou orar por você. Pode ir. Aí, o pastor Lorival levantou a mão, hein, Jus? Apesar, o pastor Loival, depois eu vou fazer uma pergunta para os irmãos de conformistas aí, mas então, vamos para o pastor Loival. Eu percebi que o irmão deu certa ênfase na alma, né? Parece que concentra mais, a visão da dicotomia concentra mais a atenção na alma em si. E o espírito vai a reboque, né? Mas a pergunta que eu queria fazer é com relação a, assim, aos espíritos que não são do homem, por exemplo, quando um homem é possesso, ele é possuído por um espírito, né? Um demônio, coisa assim. Ah, visto que esse espírito de demônio também é um ser inteligente e tudo, né? Não se não se ouve falar nada a respeito de ele ter uma uma alma, né? É só espírito. Ah, como que nós poderíamos compreender, à luz da dicotomia, essa interferência dos espíritos que não são do homem adentrando ao ser do homem? Não, nessa questão entra na mesma colocação. Ruar, ela é uma palavra polissêmica, que a sua raiz ela engloba toda a questão imaterial do homem, tanto para as questões de Deus e também todo o espírito.
seja ele do homem, seja o Espírito Santo, seja um espírito maligno. Então, ele tem as suas faculdades, o seu entendimento. Então, na dicotomia, nós não fazemos a distinção. Como o tricotomista diz que apenas a alma tem o intelecto, não é? Onde ela se comunica com as coisas externas. Então, para nós, vemos que tanto quando se fala da alma, se fala do espírito, são as mesmas faculdades, não é? Pois todos os textos nos dão essa base. Então, a questão espiritual ou mundo espiritual, ele vai alcançar o espírito do homem ou a alma do homem, né? Não tem nenhuma implicação nessa questão aí. Tá bom. Não tem uma palavra no hebraico para alma? Para alma? Tem, é Separada, nefé. diferente Aham, de ruá? sim, nefesh. Perfeito. Sim, É, senhor. Então, a palavra ruá, né, o substantivo ruá, é de onde é a raiz para nefesh, né? Para, que é pneuma, não é? E também psique, que seria aí no grego. Então, não muda, não é? Como eu fiz na exposição aí, eu não vou lembrar os nomes ali tudo, porque essas palavras para mim aí é mais complicado de falar. Mas então o que nós vemos é que tanto todo o imaterial, vou falar assim, do homem, né? Seja mente, seja ah, emoções, nós vemos que ela está ligada com a alma do homem ou o espírito, falar o espírito, que a alma, vocês dizem, é isso mesmo, é a alma, né? Então, para nós, olhando para todos os textos bíblicos, não é? E eu tenho mais uns outros aqui que eu posso mostrar para os irmãos que o que o espírito faz, a alma faz, e o que a alma faz, o espírito faz. Só acrescentando, eu não estou aqui com a mãozinha aqui, desculpa, viu, pastor Danilo? Mas quando a gente pensa, o que eu tenho a dificuldade com a questão de categorizar em separação, por exemplo, quando é dito que alma está relacionada à parte da persona do indivíduo. Porque quando é dito que a alma ela é responsável pelo entendimento, que é a razão, Uhum, que ela é responsável pelas emoções, pela volição, ou a vontade, uhum, pelo intelecto, isso aí, o pastor Lorival fez a colocação com os espíritos, poderia ser malignos ou não, os anjos. Quando a gente pensa assim nos anjos, sejam eles bons ou maus, vontade, sentimento, inteligência, tudo isso está neles e é categorizado pelo tricotomista como estando na alma. E Deus também, que é espírito, a personalidade de Deus se expressa em o que é uma pessoa. Eu sei que tem vontade, emoção, tem intelecto, tem autodireção e autodeterminação. Então, tirar isso do espírito e a gente vê que o Espírito Santo é assim, que Deus é assim, que os anjos são assim, aí vem para cá, ainda que não tenha designação para espíritos como uma designação alma, mas se o tricotomista diz que a alma tem essas coisas, o espírito também tem essas coisas. O espírito, eu falo o espírito que não é gente, né? Que não é pessoa humana. Mas eu tenho uma dificuldade, eu tenho uma pergunta aqui para o pastor Lorival. Pode fazer, não pode? Pode fazer assim, porque está nessa linha. Estamos aqui para Porque isso. assim, o irmão pastor Dilson trouxe, e eu fiquei assim, preocupado, e eu queria saber se é isso mesmo.
Porque quando a gente diz que o espírito é a parte de comunhão, adoração e conexão com Deus. E é dito que em Efésios 2 diz que o homem está morto em delitos e pecados. Então, quando é dito que o espírito do homem sem Deus, ele está inativo, me corrija aí, pastor Lorival, porque acho que eu vi isso na live passada, que o espírito do incrédulo está inativo e o espírito do crente está ativo. Então, isso significa que o homem sem Deus, ele é dicotômico, e o homem, a partir da sua regeneração, ele passa a ser tricotômico. Então, esse homem sem Deus, ele não tem o espírito, digamos assim, porque se está inativo, está morto. Então ele só tem alma e corpo, o incrédulo, e o crente é que tem. Ou seja, o crente é um ser tricotômico e o homem sem Deus é dicotômico? Essa pergunta aí que eu queria que o pastor Lorival me dissesse aí. Porque eu não entendi direito, mas pela exposição do pastor Dilson, parece que o pensamento é esse aí no início, parece que tem. Depois o irmão Almir pode até colocar a parte inicial ali, que está em vermelho. Parece que na visão. Bota aí, pastor, antes do pastor Lorival, irmão, antes do pastor Lorival, só para a gente relembrar, ver aí, a primeira página do estudo, lá em cima mesmo. Deixa eu só aproveitar essa vaga. Aí, ó, O, segundo muitos tricotomistas, a alma do homem abarca seu intelecto. Não, é aqui embaixo. Argumentam que o espírito do homem é uma faculdade humana superior que surge quando a pessoa torna-se cristã. Surge quando a pessoa torna-se cristã. Se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. Segundo esse pensamento, o espírito é a parte que se relaciona com Deus na adoração e oração. Então, argumentam que o espírito do homem é uma faculdade humana superior e que surge quando a pessoa torna-se cristã. Isso quer dizer que o homem sem Deus, ele não tem o espírito, ele só tem alma e o corpo. Eu entendi assim, pela colocação do pastor Dilson, na argumentação. Se o pastor Lorival pensar diferente, pode me ajudar. Mas eu vi o homem nativo como se funcionasse no incrédulo somente a alma e o corpo, e no crente funcionam os três. Era isso, mas o irmão Klaus iria só complementar, né? é porque o meu chat aqui não está funcionando, nem o React. Eu não consigo nem colocar minha mãozinha aí para ficar na fila. Eu só queria jogar um elemento aí que eu acho que precisa ser considerado, certo? Tudo que o pastor Evaldo falou é sobre a atuação moral e sentimental e a alocação disso na alma ou no espírito. Tem algo que eu acho que precisa ser considerado. São as drogas de humor, certo? Hoje, nós temos substâncias químicas em forma de comprimido que a gente usa e pode sentir alegria, pode sentir é, é, euforia, elas mexem com o humor da gente. Se os nossos sentimentos existissem só no âmbito imaterial, essas drogas não iam fazer efeito nas nossas emoções, e fazem. Ou seja, há uma relação bioquímica dessas drogas no nosso cérebro, que é parte física, é corpo, que atuam, tá, no nosso imaterial. O que eu quero jogar nessa fogueira, tá? É o seguinte, separar muito essas coisas é complicado. É complicado. Eu não sei como é que funciona, tá? Eu não sei qual é a solução disso. O que eu sei é que uma interfere na outra. E assim como a gente não consegue, vamos dizer, distinguir, nem distinguir, nós sabemos que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são a mesma pessoa, certo? Eu acho que a imagem disso, nós, bom, agora eu vou
vou mostrar mais ou menos assim o que eu penso, né? Nosso corpo, alma e espírito, tá? Podem estar tão entrelaçados que a gente não veja, vamos dizer assim, a fronteira de um para o outro, tá? Parecido com o texto de Hebreus, que a palavra de Deus é viva e eficaz, que vai até a divisão das juntas e medulas. Quem olha não consegue, no esqueleto humano, discernir com facilidade a divisão de junta e medula, porque é algo tão próximo, e aí onde eu acho que tem contexto sobre esse assunto na palavra de Deus, que no texto do pastor Dilson, apareceu que não há referência disso na palavra. Eu creio que há. Mas assim, o que eu quero dizer? Corpo, alma e espírito, se nós entendermos que faz parte de um todo, e que tudo que a gente possa referir a um possa referir ao outro, eu acho que toda essa dissensão some. Só para jogar isso na fogueira. Agora pode falar da pergunta aí. Só queria aproveitar, porque eu não tinha conseguido botar a mãozinha aqui, eu tinha apertado, mas não tinha ido. Desculpe. Tudo bem, então o Bom, pastor Lorival e depois o pastor Danilo. a questão de Efésios, né? Da mesma forma, eu posso também colocar, como na minha apresentação eu pus, se alma e espírito refere-se à mesma coisa, então quem é que estava morto ali? A alma, então estavam os dois mortos, se os dois são paralelos, né? São a mesma coisa. Então só o corpo estava recebendo qualquer influência, ah, até mesmo aquela influência que leva a pessoa no momento da sua fé. Alguma parte do homem, quando ouve a palavra de Deus, precisa estar ligada com aquilo para poder saltar para a vida, né? De fato, morto, que nem já ouviu o pastor Evaldo falar, né? Morto não reage a nada, certo? Morto está morto. Então, na minha concepção, eu imagino assim. ah, por exemplo, quando Deus decretou lá para Adão que no dia em que comeres certamente morrerás, Adão comeu e não morreu no mesmo momento. Mas nós sabemos que ele morreu no sentido de separação, de estar afastado da glória de Deus, de estar nas trevas, como até mesmo os crentes podem, é, crentes salvos, batizados, né, flertar com as trevas e andar nas trevas. E aí não está em comunhão com Deus e precisa ser trazido de volta à comunhão. Então, para mim, não dá para eu conceber Efésios sem que espírito e alma sejam distintos. Agora, eu imagino sim, o espírito, inclusive o incrédulo, viu, pastor, respondendo, para mim o incrédulo também é tricotômico. E por quê? Porque nele habita um espírito inativo. Para mim, inativo não é morto. Inativo é alguém que não se importa, alguém que não reage ao que está sendo falado, né? E nós sabemos disso, temos esse senso. Muitas vezes só damos resposta para aquilo que queremos. Então, o espírito do incrédulo, ele está lá, né? E a alma também está. Agora, como a alma é inteligente, ela raciocina, pondera, e no meu entendimento, quem recebe a primeira informação da salvação, da redenção, da substituição na cruz, do Salvador, é a alma. E é a alma que leva o corpo, a boca, a falar, confessar Jesus como seu Salvador. No momento que ela faz isso, ela desperta o espírito. Vamos fazer uma ilustração aqui. Imagina o José. O José, ele é um ser, é um homem. E dentro do José tem o José alma e o José espírito. O José alma está atento, ligado com o corpo, os sentidos do corpo.
ele tem inteligência, né? Tem vontade e toma suas decisões baseadas na vontade. Escrava, bem, né? Não livre, mas tem vontade. E também ele tem, em dados momentos, porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, então, obviamente que essa alma não é destituída é, totalmente vamos dizer assim, da capacidade de perceber Deus, né? O homem pode contemplar Deus na natureza, na criação, de diversas formas. Então, quando o José Alma entende, pela graça comum, né, se a gente partir para o princípio dos calvinistas, que Deus realmente tem um plano de salvação, a alma é eterna, tem uma vida eterna, a pessoa pode morar com Deus e tudo. Então, quando ela entende isso e assimila, ela desperta o José Espírito que está lá. O José Espírito, ele faz parte do ser, mas ele não reage às coisas de Deus, até que a alma entenda, né? A alma entendeu, o Espírito desperta nele e ele passa a ser o carro-chefe desse ser que ganha vida, né? E no meu entendimento, às vezes, o José Alma pode até se arrepender do que ele fez, e Agora, quando ele vê pastor, José Espírito crescendo, né? viu, pastor Lorival, para não Ele, tomar, ah, não tomar muito tempo, só que o pastor Danilo vai perguntar, mas o pastor Dilson falou o que a alma faz, o espírito faz. Aí o senhor falou que o que é que morre? O que morre é o espírito, a alma no campo espiritual. Por quê que eu digo isso? Porque o mesmo Efésios que trabalha o vivificar, e Paulo fala do espírito, Ezequiel 18 fala. A alma que pecar, essa morrerá. E fala também em Isaías 55, ouvi e a vossa alma viverá, dando a entender, no mesmo patamar, que a alma e o espírito está nesse patamar de morte espiritual. Quando Isaías diz ouvir a vossa alma viverá, ele não diz ouvir o vosso espírito viverá. É o mesmo vivificar de Efésios 2. É o viverá lá, e o vivificar cá de Efésios 2. Então, quando a gente olha para 18, de Ezequiel, que diz: a alma que pecar, essa morrerá, está mostrando que quando o homem pecou, a alma morreu no sentido espiritual de separação. Eu não creio numa alma que, num espírito que está nesse campo como defunto, porque o próprio Adão, que é o primeiro dos mortos espirituais, ouviu a voz de Deus. Então ele ouviu a voz de Deus. Caim ouviu a voz de Deus, mesmo o espírito de Caim ouviu a voz de Deus, e Deus falou com ele. Então, essa parte aí, ainda bem que o senhor falou, que o senhor falou, eu concordo, que o homem é na sua visão do homem tricotômico, porque assim, o espírito do homem, ele está ativo no incrédulo, porque lá quando fala do homem natural, que até o tricotomista usa como psíquicos, que é o homem alma, mas aquele homem alma tem espírito. E Paulo fala do espírito no entendimento que o tricotomista fala da alma, porque o dicotomista fala da alma como tendo o saber, a inteligência. E lá Paulo diz: quem é que sabe as coisas do homem, sabe de inteligência, senão o espírito do homem que nele está, dando o atributo de inteligência ao espírito que o tricotomista só dá para a alma. E Paulo diz: mas eu creio, não, não, senhor. é porque Ah, na eu acho que é explanação um que o senhor engano, fez, ele diz, né? ó, inteligência O, é com a alma, emoções é com a primariamente, alma, essas primariamente, coisas. sim. Mas não Primariamente, é, sim. porque Paulo diz que a Mas inteligência é com o espírito. Lá quando ele diz, quer dizer, não é não, porque é a mesma coisa. O Paulo falou, quem é que sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem? Saber é inteligência. Jesus Cristo falou, minha alma está perturbada, lá em João 12. Ele diz, minha alma está perturbada até a morte. Em 13 ele fala, que o espírito dele se angustiou.
Aí ele diz, minha alma está angustiada. Depois ele diz, meu espírito está angustiado. Mas eu quero deixar com o pastor Danilo, porque eu só fiz da pastor Danilo, depois o irmão também disse aí. Mas É, o pastor Lorival concluiu? Não sei, a pergunta foi feita para mim, né? Concluiu, Eu pastor. primeiro. Não, eu só queria uma explicação melhor no caso de Efésios, porque se nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, né? Qual parte que estava morta? É, gostaria de ouvir mais uma explanação aí sobre esse assunto A só. alma também, a alma lá em 18, Isaías 55, ouvi a vossa alma viverá, Isaías está dizendo, a alma está morta, porque ele diz, ouvi a vossa alma viverá. E lá em 18 de Ezequiel diz, a alma que pecar, essa morrerá. Então, para mim, alma e espírito está no mesmo patamar aí. Quem é que está morto? O espírito que é a alma. Porque Isaías corrobora com isso e Ezequiel corrobora com isso. Os dois profetas corroboram com Paulo, que o que está morto é a alma ou o espírito no tocante a eles estarem separados de Deus. A eles estarem separados de Deus. Não quer dizer que estão inativos no sentido de ter vontade, ter inteligência, ter emoção, se relacionar com os outros. E o pastor Dilson falou, trouxe versículos que falam de conexão da alma com Deus, que põe por terra a ideia de que só o espírito é que se conecta com Deus, se relaciona com Deus, porque o espírito louva, a alma ora, tá, tem os textos também. Essa que tem, porque que o pastor irmão Klaus falou dessa questão de até dizer assim, divisão da alma e do espírito. Se divisão vocês conseguem, como tricotomista, dividir tranquilamente alma de espírito, que função tem a palavra de Deus para dividir alma e espírito? Se, se essa alma e espírito não fosse a mesma coisa, o indivisível, que é a palavra de Deus chega até no indivisível, porque o pastor Danilo consegue definir alma e definir espírito se ele é dicotomista. Então, que função tem a palavra de Deus se eu, homem, consigo fazer essa divisão? Se pa- aí, para ser mais profunda, ela chega a tentar dividir o que não se pode dividir, porque é a mesma coisa. Mas nós vamos, pastor, nós vamos chegar eu- nesses textos aí que os tricotomistas gostam tanto de Hebreus 12 e também 1 Tessalonicenses 23. Nós vamos chegar lá se der tempo. Tá certo. Vamos ouvir o pastor Danilo, então, as suas colocações. Tem sido bom, o irmão Klaus também fez uma boa colocação aí, e essas informações todas, os estudos que foram apresentados aí também pelo pastor José Soares, aí vai dar muito subsídio para que cada um individualmente possa seguir aí aquilo que realmente vai ah, fazer parte do seu entendimento em relação a esse assunto. Mas, pastor Danilo, por favor. Ok, não sei se o pastor Lorival tem algo a concluir. Eu já concluí. Obrigado. Ok. Na verdade, eu só estou tentando ainda entender a questão da pergunta que o pastor Lorival apresentou a respeito da possessão demoníaca. Porque, pelo menos no meu entendimento, a possessão demoníaca se dá no corpo. E, claro, obviamente, essa possessão no corpo acaba, de alguma maneira, influenciando a alma e o espírito, né? Até porque, se nós levarmos em consideração a realidade do crente, nós não podemos ser possuídos, nem pelo diabo, nem pelos demônios, no corpo. Mas eles podem, obviamente, de alguma maneira, tentar afetar a nossa alma e espírito, nossos sentimentos, emoções e tudo mais. Então, não seria correto pensar nessa questão que a possessão se dá, de maneira limitada ao corpo, que exerce um tipo de influência à alma e espírito? É uma pergunta para geral. E está relacionado com o que o pastor Lorival colocou, né? Então, não sei se o pastor entendeu, o pastor Lorival, e quer fazer alguma colocação. É justamente nesse sentido, porque se, se um espírito entra no homem, subjuga a alma daquele homem, né? Ele é um espírito. Então, nesse momento, o homem ali, dominado, se tornou tricotômico,
quadritômico, ou como que podemos definir aí a situação desse ser que recebeu uma influência externa, né? Para mim, sempre o espírito é o canal, é o acesso, né, de um meio externo. Mas aí é outro assunto. Mas só para entender, aí então que ele se tornaria tricotômico? Não, Porque se ele é não, eu já. corpo, Não, alma e não, espírito dentro da visão é que. dicotômica, então um É, terceiro elemento tornaria ele tricotômico? No caso, o espírito não, eu maligno? Não só. entendi. Eu coloquei isso de forma, né, assim, né, porque ah, me fugiu aqui um pensamento, mas o espírito imundo, vamos dizer assim, um espírito de demônio, é só espírito. Hum. Não se fala que ele tenha alma em momento algum na palavra de Deus, né? Não se, nem se concebe que ele foi uma alma alguma, em alguma, em algum momento, né? Então, apenas talvez O admite-se a senhor ideia de fala que no sentido de emoções, que os espíritos não sentem emoções, é isso? sentem, um demônio tem suas emoções, claro. É, ele é um ser inteligente, né? E perceptivo, malicioso, enfim, ele tem todos os atributos aí de um ser, né? De um ser inteligente. Mas eu afirmei antes, quando o pastor Evaldo perguntou, que eu creio que o incrédulo é um ser tricotômico, é o homem incrédulo, ele tem o seu espírito ali, né? Corpo e alma, sim, apenas o espírito dele não está correspondendo ao que Deus é, designou para que ele correspondesse, até que até que aquela pessoa entenda, né, os caminhos de Deus e confesse a Jesus como seu Salvador. Então entra a redenção e tudo mais. Mas a questão do espírito é assim, dos demônios. Como que pode um espírito entrar num ser humano e, vamos dizer assim, influenciar esse ser, né, na categoria de espírito e não de alma? Então, realmente, a mim, nesse momento, o homem que é um ser tricotômico, né, o espírito dele não está protegendo nada, não está é, mandando nada, então vem um espírito de fora e subjuga a alma e o corpo vira, né, escravo daquele espírito de fora. Mas eu Mas coloquei então, isso no sentido de que o espírito isolado existe, né? Logicamente, então, na visão do pastor, por exemplo, se tratando de Adão, que queira ou não queira, é a base de toda a ideia de depravação e morte espiritual que Paulo trata em Efésios, né? Então, na ocasião do pecado, o espírito dele morreu. o espírito dele ficou incapaz de entender a vontade de Deus, como ele antes conseguia, né? O que caracteriza uma morte espiritual. A morte, como nós sabemos que é o sentido da morte espiritual, o afastamento de Deus. Mas o espírito de Adão continuava lá, né? Porque se ele morresse no sentido da morte, como nós entendemos a morte, ele não tinha mais condições de reconciliar com Deus. E, no entanto, quando Deus faz ali, coloca a vestimenta, né? Que ele faz a roupa dele lá, e Deus não aceita. E Deus, então, sacrifica um animal e veste o casal. E eles aceitam aquela vestimenta, recebem de Deus a providência de Deus para eles serem redimidos. Então, logicamente que essa foi, né, a condição estabelecida por Deus para que o ser humano retornasse à comunhão com Deus, né? Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então, Adão foi redimido, Mas obviamente. qual a função, pastor,
Eu estou entrando aí, viu, pastor? Mas qual a função do espírito no homem? Ou seja, o homem sem Deus, esse espírito ele não faz nada. Não tricotômica. Ele atrapalha um bocado. Ele faz o quê? O que é que ele faz? O que é que o espírito faz? Eu estou pensando agora, não é porque o senhor falou de possessão, mas a gente também pode falar do Espírito Santo, no caso do crente. Seriam 4 elementos? Porque o espírito testifica com o nosso espírito, do mesmo jeito que o espírito do demônio pode atuar no espírito do incrédulo, como o Espírito Santo pode atuar. Então, essa questão, porque eles são pessoas. Se eles são pessoas, eles têm personalidades. E a personalidade dos espíritos vai de encontro à ideia tricotomista, porque a personalidade do Espírito Santo, vamos pensar em espírito, do Espírito Santo e do espírito do homem, do espírito maligno, ou do espírito de Gabriel, espírito dos anjos bons de Miguel, as características dele de volição, de emoção e de intelecto são as mesmas da alma na tricotomia. Elas não são as mesmas do espírito na tricotomia. Entende? O espírito maligno, ele tem as características de alma na tricotomia, na visão tricotômica. E o Espírito Santo tem as características de alma claro que ele faz a relação com Deus, de conexão e tal, mas o que eu quero dizer é assim, eu estou pensando assim em fazer o que os irmãos fazem, os tricotomistas fazem, de isolar as partes. Então, isolando a parte espírito, a personalidade, é aquela ali que o tricotômico pega para a alma. Porque a parte do espírito para a tricotomia é somente a conexão, a comunicação com Deus, em adoração, em comunhão e em louvor. Louva, canta e ora. Comunhão. A parte da alma é vontade, é pensamento, é emoção, sentimento, essas coisas. Então, essa é, pastor Lorival, a questão, mas aí, desculpa, eu entrei, às vezes Não eu tem tento não problema. entrar, mas eu entrei só Mas tá ótimo. Irmãos, só um adendozinho. Nós temos aqui o irmão Klaus que deseja falar, e realmente tem sido bom aqui a reunião, porque são muitas informações que têm sido colocadas, e é claro que o estudo difícil como certamente nós precisaríamos de aí um ano ou mais para entrar nesses detalhes aí, satisfazer as dúvidas de todo mundo. Mas tem muito material que foi colocado, tanto nos textos que foram colocados no grupo, quanto as 2 lives, né, a anterior e essa aqui, para que todo mundo possa refletir, né? Mas eu gostaria que aí do irmão Klaus, né, pudesse ter a palavra. Ele quer falar, colocou aqui no chat que ele está tendo um problema lá, não consegue levantar a mão. Então, irmão Klaus, por favor, a palavra é sua, irmão. Obrigado, obrigado. É rápido, é só mais uma pergunta. O que seria a atribuição exclusiva de alguma dessas partes que nós estamos tratando aqui hoje? O que seria a atribuição exclusiva do corpo? O que seria a atribuição exclusiva da alma? E o que seria a atribuição exclusiva do espírito? Porque, assim, eu acredito que a gente gasta energia tentando delimitar o que é uma coisa e o que é outra por meio das atribuições, mas no texto bíblico eu vejo espírito comendo, não é? Vocês lembram de quando Abraão foi visitado? Eram 3 espíritos que visitaram Abraão, não eram? Me corrijam se eu estiver errado. E eles comeram cordeiro e comeram as coisas lá que Abraão colocou para eles comerem. Não comeram? tomaram uma forma para comer. Mas era espírito. Mas era espírito. Uma forma material para comer. Mas eram espíritos. Mas eram espíritos. Nesse Assim, caso, entra na mesma constituição que nós temos, né? mas A ó, parte imaterial e a parte material. mas corpo sente emoção? Sente. Não sente, não? O espírito sente emoção? Sente também, não sente, não? Hã? Eu queria entender isso. Eu queria entender por que a gente está gastando tanta energia tentando delimitar o que cada uma dessas partes que a gente está denominando tem de atribuição exclusiva.
Eu não consigo ver exclusividade em nada. Pode ser ignorância da minha parte, por isso que eu estou perguntando. Então, assim, Mas aí, desculpe, irmão, isso talvez não estaria ligado na mesma ideia, por exemplo, de a gente, quando usa a questão da mente e o corpo. Porque é inevitável você, digamos assim, tem um problema na sua mente, vamos tratar a ansiedade, depressão, e isso não exercer uma influência forte no seu corpo. Da mesma maneira, a gente também considera que você tendo um problema no seu corpo, automaticamente você também vai ter um problema desenvolvido na sua mente. Então, nesse caso, não é a mesma função que espiritual não tem? Mais uma vez, aí, tratando da ideia do material e imaterial, porque o imaterial, sim, influencia o material, mas o material também influencia o imaterial. é isso que eu tô, é exatamente onde eu estou querendo chegar. Eu conheço o caso de um cientista que foi atingido por um feixe de partículas subatômicas e ele foi atravessado da parte de trás do crânio para a parte da frente. E atravessou numa área que é a área da personalidade. Ele sobreviveu, ele não morreu, mas quando ele se recuperou e saiu do hospital, as pessoas do entorno elas notaram uma diferença grande na personalidade daquele homem. Algo que a gente atribuiria à alma, por exemplo. Então, assim, é por isso que eu estou questionando, tá? Porque, assim, se a gente passar a compreender que o que a gente pode enxergar na alma, a gente também pode enxergar no espírito, também pode enxergar no corpo, é claro que a comida foi uma provocação, tá? Porque eu sei que para você ter contato com sólido, com algum material, você tem que ter forma material, você tem que tomar forma material. Mas, assim, o quanto essa forma material é um corpo humano como o nosso, não sei. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: no que se refere ao imaterial, eu não vejo como determinar algo exclusivo para espírito e para alma. Porque a Bíblia inteira, pelo menos ao meu ver, tá? Ela meio que confunde as duas coisas, tá? E aí, assim, esse eu sei que é um dos argumentos usados pelos dicotomistas para dizer que são a mesma coisa. Mas eu também vejo a Bíblia fazendo diferença de termos, né? E são diferenças. Essa aí eu estou esperando o pastor Dilson fazer alguma explicação sobre Hebreus lá, tá? E as outras passagens que falam sobre os dois termos. Porque, assim, há uma semelhança entre essas duas partes, mas também há semelhanças entre a parte material e a parte material também. E mesmo assim, elas não se confundem completamente, vamos dizer assim, né? Eu vejo aspectos do corpo como emoção, por exemplo. O corpo também sente emoções, sofre emoções. Todos os nossos corpos sofrem. Por exemplo, nós servimos a Deus com o corpo. Nosso corpo tem comunhão com Deus? Tem. Não tem, não? Tem. Eu entreguei meu corpo, junto com o meu espírito, com a minha alma, quando eu me converti, né? Então, assim, o que é atribuição exclusiva? O que funciona para uma parte e não funciona para outra? Eu tô com essa dúvida, tá? Só queria jogar essa pergunta para o grupo. Obrigado. Ok, está aí. Nós estamos agora em 22 horas e 25 minutos, né? E eu creio que o irmão Klaus acabou de falar aí sobre Hebreus 4:12, que eu também é algo, um versículo, pelo menos esse, eu também gostaria de uma exposição, né, sobre esse versículo, mas eu creio que o tempo também não vai permitir muito, Parece né? que o Porque irmão Daniel também quer falar, né, irmão homem? o irmão Não, Daniel, ele levantou a Não. mão para o Klaus, parece. Eu queria pedir para o Klaus. Porque o Klaus estava tendo problema, ele levantou, eu vi aqui no chat. É. Então, irmãos, mas são 22 horas e 25 minutos e nós não vamos nos prolongar por causa do nosso tempo. E tivemos aí, então, uma fonte, né, de muito material para ser estudado e para ser refletido. E eu creio que para o futuro, né, aí nas ausências possíveis, né, do pastor Evaldo, não gostaríamos que acontecesse, mas a gente pode ir encaixando novamente, voltando com esse mesmo assunto. Os irmãos já, enquanto o pastor aí estava lendo, né, o texto que ele apresentou ao pastor Dilson, eu estava verificando, são muitas informações que vai requerer realmente um tempo para se refletir em cada uma dessas posições. É muito material para você sair perguntando e questionando, né? Então, precisaríamos realmente de estudar,
pastor José Soares também enviou um material, eu estudei ali. Então, seria interessante nós agora, com tudo isso que foi falado e os materiais que temos, darmos uma Irmão refletida que Elias, na tricotomia vai estudar a dicotomia e assim por diante, e para o futuro a gente voltar, né, aqui com ter mais uma live para irmão isso. O Almir, tempo acabou. Pois não, pastor Evaldo? só uma coisinha, o material também que o pastor José Soares colocou, bem interessante. E eu fiquei pensando, porque ele fala da santificação, ele fala da santificação para a alma e trabalha o espírito lá naquele texto como se fosse algo puro, como se Isso. fosse algo puro. E aí Aham. trabalha assim, na minha leitura lá, ele trabalha assim, mas só que Paulo fala de impurezas do espírito também, né? Eu acho que, Klaus, quem vai ter maior dificuldade para quem tenta dividir a coisa é a tricotomia. O Sem dúvida. dicotomista vai lá e olha, é o espírito e a alma, e uma é a parte material, a outra é material. Ponto. Se afeta a questão do cérebro, mente, como o pastor Danilo colocou, ok. Mas quem tem que explicar essas coisas, como é que. E a gente não vê o tricotomista conseguindo a contento explicar essas diferenças e dar função a elas. Por exemplo, o espírito não tem condições de dar função ao espírito depois da função à alma, fazendo a distinção. Mas o que é bem interessante no caso todo é que esse assunto é um assunto que ele é um assunto que a gente não briga para defender, porque é um assunto tão tranquilo. Quem crê que são três tem seus argumentos, quem crê que são dois tem seus argumentos, Sim. né? Quem chega, tem gente que pega lá Gênesis 2:7 e coloca lá, aqui, ó, corpo, alma e espírito. Mas o dicotomista diz, aqui, ó, tem o ponto e vírgula aqui. O ser vivente está aqui, ó, no final. O feito ser vivente não é algo adicional. É, formou o corpo, deu o espírito. Ponto. Que é a mesma alma. Agora, o conjunto, a alma vivente, é o ser vivente, que isso é aplicado aos animais também. Os animais, quando a totalidade do ser animal por espécie, aí diz ele, os animais foram feitos alma vivente, o ser. Então, adicionar algo aqui é acrescentar algo que o ponto e vírgula ali, na língua portuguesa mesmo, já indica dois elementos. E esses dois elementos, a integralidade dele, que isso vai se estender a Hebreus e vai se estender a 1 Tessalonicenses 5:23. Mas o bom é que a gente a gente aqui apenas discute esses assuntos, é interessante, mas ele não é um assunto, vamos dizer assim, fundamental. A gente está discutindo de que somos compostos e a gente tem dificuldade para ver que Deus é tão maravilhoso que ainda pôs essa dificuldade na gente. A gente não sabe ao certo se somos dois ou se somos três. A gente Mas, aqui discute. mas é muito bom, né? É muito prazeroso poder estar com os irmãos para falar sobre esse assunto, né? Bastante intrigante aí. Só uma coisinha bem Sim, pequena, Almir, sim, pastor por Lorival, pode favor. falar. É que o pastor colocou aí, não existe uma distinção, né? Uma atribuição específica para um e para outro. Mas, por exemplo, Romanos, Paulo fala, e o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, a relação, o que a Bíblia apresenta, não só esse texto, né, mas esse capítulo todo demonstra que o espírito do homem é que recebe essa comunicação com o Espírito Santo, para poder realmente tornar o ser do homem espiritual, né? Não sei, Mas, pelo menos é isso que eu vejo aqui. mas o Mas aí dicotômico tem outros traduziria. textos, pastor. Aí nós temos vários outros textos para mostrar que a mesma emoção que o espírito tem, a alma tem. Que é justamente que a tricotomia diz que as emoções é uma faculdade exclusiva da alma. E o texto que o senhor está dizendo aí, que se ele testifica com o meu espírito, quer dizer que o meu espírito ele tem uma emoção para entender. Eu posso até Então concordar, pastor Dilson, que vocês só vão não, se complicando. eu acho que não, Não imagina. tem como não. Quem que pode dizer Se que a testifica, teologia é se um assunto testifica com o meu fechado? espírito.
não é? Se testifica com o meu espírito, quer dizer que meu espírito ele tem que entender, não é? Ele tem que ter uma ação, ele tem que ter uma reação para isso. Da mesma forma, a consciência no espírito, 1 Coríntios 2:11, Provérbios 20 e 27. Então tem consciência, não é? A espírito soberbo é uma ação, não é? Teria que ser uma ação da alma. Então, Provérbio 16:18, espírito aflito, Eclesiastes todo fala sobre isto, né? Tristeza da alma, espírito abatido, nós temos a Isaías 19:10, espírito abatido, Provérbio 18:14. Então, meu irmão, se colocando aí, a gente voltar uma hora para a gente ver, nós vamos ver todas as Pastor Dilson, discussões aí. Pastor Dilson, eu creio que o espírito vivificado ele é capaz de manifestar coisas exultantes para Deus, né? A Maria não fala, minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. É evidente que o homem vivificado, não só a sua alma, mas o seu espírito também é alegre, inteligente. Paulo fala da inteligência espiritual e o corpo santificado, que também nós somos exortados, né, a manter o nosso vaso em santificação e honra para Deus, respondendo aí para o irmão Klaus, todo o nosso ser, né, fica constituído um ser espiritual. O homem espiritual não é só a parte do espírito do homem, mas inclui a sua alma e o seu corpo, né? Apenas ele ganha um título, uma expressão ah, que está mostrando que o espírito ali que se comunica, que tem a intuição, que tem a capacidade de entender as coisas de Deus, que recebe a influência, né? Acaba transmitindo para todo o seu ser ali e tornando o seu ser uniforme em termos de competência, de vocação, de qualidade, de habilidades, né? É, a gente faz essa separação, essa distinção de atributos da alma e do espírito em primeiro plano, obviamente, mas isso não quer dizer que isso o espírito não se identifica com os atributos da alma e vice-versa, né? É lógico que essas coisas acontecem, mas, ao meu entender, é muito distinto, espírito e alma, né? E eu acho que foi o irmão Klaus que colocou, não sei se o pastor Danilo, que quando entrelaça ali o corpo, alma e espírito, né, se torna uma linha muito tênue de você fazer a Irmão divisão, Klaus. né? Então, quando o ser está completamente devoto a Deus, consagrado a Deus, é difícil de você fazer uma distinção. Agora, um homem, como Paulo colocou ali, carnal, né? Não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. É evidente que esse homem está dando toda a expressão dos seus sentidos, os desejos do corpo e tudo. Não está, manifestando o que o espírito devia estar manifestando por entender as coisas de Deus. Então, nesse sentido, eu acho que há distinção, há divisão, há responsabilidades, né, dentro do ser humano distintas. Muito bem. Eu sei que os irmãos estão animados aí, nós já passamos um pouquinho do nosso tempo. Temos o material, temos as lives, podemos rever, né? E para o futuro poderemos pensar em voltar novamente com o assunto, mas eu creio que foram duas boas reuniões e que os irmãos, então, aproveitem, né, o material que tem para afirmar cada um de per si aí a sua posição. Tá ok? Muito Bem, obrigado, meu irmãos, amigo. por sua participação e me desculpe, o primo não pôde participar hoje, que ele tinha um evento, Olha aí. mas graças a Deus foi uma excelente reunião. E aí vou pedir para que o irmão, seria o pastor Ulisses hoje, orando, encerrando, mas como ele está, vou pedir para o irmão Francisco Carlos
que falou muito hoje aí na reunião, para pudesse nos despedir em oração. Ok, eu estou aqui admirado do assunto, né? Coisas muito importantes que a gente precisa realmente estar ligado, estar aprendendo mesmo. Então, e também a gente não tem problema em, em fazer essa divisão. Por exemplo, eu gosto do pensamento dicotomista, né? Mas tenho esse pensamento, mas também não vou brigar por causa disso, porque não. E a gente tem que compreender essas coisas, né? Isso não vai fazer divisão entre nós, de maneira nenhuma. Ah, sem Então, dúvida. vamos orar e agradecer a Deus. Isso, vamos orar. Amado Deus, eterno Pai Celestial, nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos, porque o Senhor tem sido conosco, tem nos ajudado, tem, ó Deus, preparado lições para as nossas vidas, como vemos nesses estudos que estamos tendo aqui. Sabemos, ó Deus, que isso é para a nossa edificação, para o nosso próprio conhecimento também. Pedimos que o Senhor possa continuar nos dando sabedoria e capacitando-nos, ó Deus, para que possamos compreender cada dia mais e mais os teus desígnios e fazer com que a tua obra possa prosseguir, os teus ensinamentos também possam não ficar só em nós, mas também aquelas pessoas que têm dificuldade possam também aprender conosco. Sim. Senhor Deus, com nossos pastores, pastor Evaldo, que tem se dedicado muito em trazer esses estudos para nós, também esses estudos dos últimos dias aí, que também tem nos ajudado e tem abrido as nossas mentes também para o entendimento nesse assunto. Pedimos a Deus que esteja com todos que participaram dessa aula, dessa programação desta noite. Obrigado por tudo, te agradecemos em nome do Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, irmão, na próxima semana retorna aí o pastor Evaldo, né? Para dar sequência aí no Não, nosso. só, irmão Almir, agradecer ao pastor Lorival e ao irmão Dilson, porque a gente precisou se ausentar para a obrigado. associação Sim. e a ideia foi muito boa, os irmãos já tinham pensado, e vale dizer que esse assunto também tem uma certa relação com a escatologia, porque a Bíblia de Scofield, ela trouxe a visão tricotomista forte. Então, Scofield trabalhou o Ashmani, o Hayre também. E quem abraça mais a dicotomia são os reformados. Os reformados que abraçam mais. Você pega praticamente todos reformados, mas entre os dispensacionalistas não está fechado, não tem essa linha. E aí o pastor Lorival é raiz, é lá de trás raiz. Aí o pastor Lorival traz esses dados, fez uma explanação muito. O pessoal de tricotomista foi bem representado, viu? E o Sim, Dilson muito também, bem. fomos bem representados dos dois lados. Eu, pastor Danilo e Dilson aí, eu descobri que o pastor Danilo é viu? Eu descobri. Isso. Mas Ele é. ele é. É a Todos mesma escola, descobrimos. pastor. Todos descobrimos. É a mesma escola do pastor Dilson, então não tinha como fugir. Não tinha como fugir. Então, o pessoal do Sul lá, né, do seminário. Representou bem. Mas Mas aí o tá certo, pessoal do Sul, então. sabe o que é que diz, pastor Almir, ou irmão Almir, pastor Lorival? Esse negócio de tricotomia, isso é pura filosofia grega, isso é puro Platão, viu? O irmão Daniel sabe disso, é Platão puro. Enquanto e quem trouxe essa ideia para dentro do cristianismo foi Irineu, depois Apolinário, viu? Mas não, no meu caso, eu não vou muito por essas influências, não. Realmente eu prefiro as escrituras também. Não, mas a gente está indo pela história. A gente está indo pela história. Sim, sim. Mas olha, Mas o que tá eu bom. posso dizer é que eu me sinto grato de corpo, alma e espírito pelas explanações de hoje. Amém. Para finalizar, foi boa. Boa essa aí, Klaus. Ok, Um boa abraço, noite, irmão. irmão. Uma boa Obrigado, noite. pastor Tá, Dilson. meus Obrigado, Boa irmãos. noite, pastor irmãos. Lorival. Bom Uma boa noite. descanso. Deus A abençoe. todos. Amém.